Olá a todos, aqui é o Cláudio Kuhn da Trox, indo para a parte 4 da apresentação de dampers corta-fogo e normas pertinentes, tá? Espero que vocês tenham assistido as 3 primeiras partes, vimos coisas interessantes ali. Quem não teve a oportunidade, seria interessante ver, ok? Mas vamos partir aqui para essa última parte. Vou falar um pouco para vocês sobre os dampers que são disponíveis no Brasil, que a Trox fabrica. Então, aqui é uma linha de dampers quadrados ou retangulares, que você tem ele para 30 minutos, 60, 90, 120, e tem dampers redondos também, para duração 45, 60, 90 e 120 minutos, tá? Esses dampers foram testados no IPT em São Paulo, segundo a norma NBR 6479. Então aqui é um exemplo de um damper quadrado ou retangular. Aqui esse exemplo é um damper motorizado, tá certo? Tem um motorzão azul aqui ao lado, né? Então, essa é a figura. Uma coisa que as pessoas às vezes estranham é que pensam que esse damper ele tem chapa na aleta. Na verdade não, essa versão de damper aqui, ele não tem chapa, ele é uma fibra mineral, tá certo? Lembra inclusive uma fórmica, vamos dizer assim, na verdade um compensado, tá? Parece uma madeira esse damper aqui, ok? Então a aleta acaba sendo de um material de fibra mineral, tá? Então as dimensões mínimas são de 200 por 200 e as máximas 1500 por 800, tá? Então por uma questão de norma, porque a Trox testou um damper de no máximo 1500 por 800, estamos limitados a essa medida. Então, embora construtivamente talvez seja até possível fazer um damper maior, toda vez que você precisar disso, não tem jeito, tem que dividir em 2 peças ou mais, tá? Porque nós não poderíamos fazer por uma questão de norma. Aqui é algo interessante, esses dampers eles costumam ter 2 borrachas de vedação, uma para fumaça fria e uma para fumaça quente. Então essa borracha cinza clara, ela atua até o damper atingir uma temperatura de 120 graus, então ela cria uma certa vedação, e a partir de 120 graus, essa outra borracha preta, ela acaba sofrendo uma deformação, e ela é que vai garantir a estanqueidade quando esse damper estiver fechado, tá? Tem uma figura dela lá na frente que é bem interessante. Aqui são os dampers redondos disponíveis no Brasil. Então você tem diâmetro 200 até 630, tem que olhar aqui o tempo de resistência ao fogo que você precisa, porque você não tem todos os diâmetros para todas as situações, tá? Então é bom dar uma olhada no folheto da Trox. Aqui esse damper ele pode ser flangeado ou não, para você dar o acabamento. Assim como o damper retangular, aqui talvez não apareça tão claramente, mas esse damper tem 2 borrachas também, uma para fumaça fria e uma fumaça quente, tá? Vejam a espessura aqui desse damper, né? Então, dependendo inclusive do tempo de resistência, isso aqui, a espessura é bem grande, tá? Um cuidado que deve ser levado em conta quando você dimensionar o seu damper é o seguinte, principalmente no damper para 120 minutos, essa aleta tem na ordem de 60 milímetros mais ou menos de espessura. Então imagine só, se você tiver um damper com 200 milímetros de altura e você tiver 60 milímetros de aleta, vai te sobrar 140 milímetros, tá certo? Ou seja, 70 de cada lado para a passagem do ar. Então cuidado quando vocês fizerem o dimensionamento do damper de vocês e acharem que 200 por 200 é suficiente, não se esqueçam que essas aletas elas são bem espessas, ocupam bastante espaço, e então reduz bastante essa área efetiva de damper, tá? Então leve em conta essa informação na hora de fazer o dimensionamento, ok? À vista de um laboratório de teste no IPT, então você cria uma parede aqui, coloca o damper, enche aqui de sensores para poder fazer o teste, tá? Uma figura também do teste, você tem os sensores posicionados ali na aleta. Aqui tem o teste que foi feito no IPT, simplesmente mostra o disparo do fusível, tá? Então, ao fundo, aquela parte vermelha é o forno, a parte interna do forno, tá? Aqui é uma foto do damper ao longo do teste. Lembrem que eu falei que tinha aquela borracha que a partir de 120 graus começava a expandir. Olha aquela borracha aqui, ó, como ela já está. Ela expandiu toda, tá certo?
e ela justamente é o que garante a vedação do damper, né? Claro, tem uma fumaça aqui, você não consegue 100% de estanqueidade, mas a norma permite, claro, que alguma coisa acabe passando, tá certo? Aqui também é aquele damper, então olha o estado daquela borracha que expandiu a 120 graus, como que ela fica, tá? E a aleta, veja o estado dela, ela vai tomando essa coloração aqui, tá certo? Então fica com esse aspecto aqui ao final do teste. Aqui o pessoal do IPT, eles vão acompanhando a evolução da temperatura do forno. Se vocês viram lá atrás, ou lembram lá de trás, tem uma curva de temperatura ao longo do tempo, tá certo? A evolução da temperatura ao longo do tempo. Então o pessoal do IPT, na medida que o teste vai avançando, eles vão controlando a chama e vão ajustando a temperatura conforme a necessidade. Então tem uma linha aqui azul, que essa linha é o que diz a norma, tá certo? E eles vão então regulando a chama de tal forma a acompanhar justamente essa curva aqui, tá? Bom, aqui é uma foto de uma montagem de 2 dampers que foram testados no IPT. Então foi colocado numa divisória, tá certo? E o damper montado na divisória. Aqui foi um teste desse conjunto como um todo, tá? Aqui é o início do teste, onde se observa o disparo dos fusíveis. Vocês vão perceber que o damper de cima fecha primeiro, claro, o calor sobe, lá em cima atinge uma temperatura mais alta primeiro e depois que dispara o damper aqui de baixo, tá? Esse acionamento foi simplesmente por fusível. Aqui então são detalhes do damper após o teste, como que eles ficaram. Imagino que esse damper ficou a 1050 graus do lado de dentro do forno, não dá nem para dizer que queimou tanto esse lado de fora, tá certo? Então aqui você tem os pontos que foram feitas as medições, tá? Aqui agora é um exemplo de instalação. Então esse é um data center. Então vejam a quantidade de damper que tem aqui nessa instalação. O data center requer muita vazão de ar, então a quantidade é muito grande. Aqui tem damper de insuflamento na parte de cima e retorno na parte de baixo, tá? Então é uma quantidade grande. Aqui foi tudo com acionamento pneumático. Aqui tem um cilindro, tá? Só tinha o acionamento pneumático, não tinha fusível, ok? E agora aqui algumas joias de instalação, ou seja, alguns erros comuns que verificamos aí e alguns chegam até a espantar, né? Chegam a ser, não dá para descrever o que seriam alguns erros, né? Por exemplo, esse primeiro erro. Então, você tem aqui um damper, vejam que encostaram a aleta do damper na tela. Em suma, a hora que acionar esse damper, simplesmente a aleta não fecha, tá certo? Porque essa tela vai impedir que o damper opere. Ou seja, uma instalação totalmente errada. Se preocuparem em colocar uma tela de proteção, só que mataram o damper, tá certo? Deixou de ter função. Essa é uma instalação que mal dá para distinguir o damper do piso, tamanho a situação dela, vejam. Ter um damper desse aqui chamado de corta-fogo não faz nem sentido. Fora da parede, e vejam só o estado que esse damper está, né? Com certeza, no caso do incêndio, isso aqui não vai funcionar para absolutamente nada, né? Essa é uma outra instalação, então, inadequada. Vejo que o damper aqui está ali fora da parede, muito mal fixado. Mesma coisa, aqui um damper tem um incêndio, se esse damper, o duto cai, o damper vai ser puxado junto, vai entrar chama, fumaça por essa fresta, quer dizer, é uma aplicação totalmente errada, né? Não foi feita de maneira adequada. Essa é uma outra instalação absurda. Então, simplesmente espetaram um damper aqui em diagonal. Então, aqui tem o que parece ser um pedaço de duto aqui embaixo, né? Mas com certeza, isso aqui no caso do incêndio, vai romper e esse damper perde toda a função. Aqui não estou nem discutindo aqui a questão do estado da instalação, o estado que se encontra a instalação, mas a maneira inadequada com que o damper foi montado, tá certo? Perde toda a função, né? Aqui é uma instalação inadequada pelo seguinte, lembra que falamos lá atrás que no caso do incêndio esse duto vai cair e o que vai acontecer é que esse damper simplesmente vai cair junto, ou seja, o damper perdeu a função, ok? Então o ideal é que esse damper seja chumbado na parede de tal forma que com o duto caindo o damper continue fixo lá
reconstruindo a sua parede, tá certo? Então, e mantendo a função dele, claro, né? Isso aqui é um centro de proteção contra fogo que a Trox tem na Alemanha, na matriz. Esse é o centro de teste mais moderno que tem na Europa. Então, já tem alguns anos que foi executado. Para vocês terem uma ideia da capacidade ou da potência que consome esse forno aí, a Trox fica em uma cidade da Alemanha chamada Neukölln, ok? E quando a Trox tem que fazer uso desse forno para fazer um teste, ela tem que programar com a concessionária que fornece gás para a cidade, porque se ela não fizer essa programação, simplesmente falta gás na cidade. Então, para vocês terem uma ideia do consumo de gás para se fazer um teste de um dumper em um forno desse, tá? Então, é uma instalação muito moderna e bem interessante mesmo, né? Isso só mostra como a Trox se atém a essas questões de dumper corta-fogo, a ter um produto adequado, levar segurança, confiança, não é? E como a Trox ela realmente é uma referência nesse tipo de produto, não só no Brasil, como fora do Brasil também, né? Infelizmente a gente fica muito chocado quando vemos algumas instalações aí que não só são inadequadas a nível de instalação do produto, mas até o produto que está sendo usado, tá certo? Costumo dizer aqui que quando você coloca uma grelha inadequada em uma sala, não importa o porquê que ela não é adequada, né? O muito você vai ter desconforto, por algum motivo, ou uma velocidade alta, ruído, isso é desconforto. Dumper corta-fogo, quando você coloca um dumper inadequado, quando você tem um projeto que indica que tem que ser um dumper de 120 minutos, que em 15 minutos simplesmente ele rompe e cai, você não está pondo o conforto em risco, você está colocando vidas em risco, tá certo? Então a responsabilidade de quem faz uma instalação e usa o dumper corta-fogo é muito grande, porque você está mexendo com vidas, você não está mexendo simplesmente com conforto. Então acho que esse é um recado até que eu queria passar para todos. A Trox tem uma linha completa, pode ajudá-los na escolha do dumper mais adequado, tá certo? E sempre se atenda a essa questão da segurança, ok? Que realmente trata-se da nossa segurança e não simplesmente do nosso conforto. Bom, então sobre esse Centro Internacional de Proteção, tem um vídeo sobre esse centro que é muito interessante, onde está sendo feito o teste de um dumper, tá? E vocês vão perceber toda a seriedade do teste, como que ele é feito e como é importante fazer, claro, de maneira adequada e segura até para quem está fazendo o teste, né? Para encerrar, sabemos que incêndios e catástrofes sempre podem ocorrer novamente, tanto por uma falha humana como de equipamentos, tá certo? E através de sistemas de segurança e monitoração predial em perfeito estado, claro, e com manutenção em dia, os princípios de incêndio podem ser identificados rapidamente e os danos podem ser evitados ou limitados, né? E a Trox, através da fabricação dos seus componentes, sistemas e suporte que damos aos projetos, tem uma importante contribuição para dar para todos, para a preservação não só da segurança patrimonial, mas da vida também, né? E aqui na Trox nós costumamos dizer que fogo é coisa séria e tem que ser encarado e tratado de maneira séria. É uma questão de segurança e vocês podem contar com a gente no que for possível para ajudá-los na aplicação adequada desse produto, ok? Então, aqui eu encerro essa parte então de dumpers, corta-fogo e normas pertinentes. Quero agradecer a todos aí por terem assistido essa apresentação, né? E todos sabem que a Trox tem os seus agentes de vendas espalhados pelo Brasil. Precisando de qualquer assessoria, basta entrar em contato com algum agente ou por algum e-mail enviado aqui para nós. No site também tem os folhetos disponíveis para todos que queiram acessar, né? Então nos colocamos à disposição. Muito obrigado a todos e um abraço para todo mundo.